Nós estamos aqui hoje, semana passada eu estive ministrando a primeira parte dessa mensagem. Na verdade, pelo menos esse mês ainda, eu quero falar sobre esse assunto. E hoje eu queria compartilhar com vocês isso. Vamos orar em nome de Jesus para que Deus nos dê revelação, entendimento. Toda vez que você vier para o culto, peça a Deus que fale com você de uma forma pessoal e única. Apesar de nós termos muitas pessoas hoje aqui, peça a Deus que fale diretamente com você. Quantos creem que Deus pode falar com você em nome de Jesus? Oremos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos ensina. Estamos aqui reunidos em Teu nome para glorificar ao Senhor. Pai, dai-nos ouvidos para ouvir a Tua voz, dai-nos um coração que ouve, livra-nos da insensatez, tira a cegueira espiritual. Meu Deus, abra os olhos do entendimento para que possamos ver, ouvir, enxergar, perceber aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós estamos aqui ouvindo e pronto para receber a palavra do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia ali, livro de Gênesis capítulo 3. Eu queria ler um texto com os irmãos, que é o texto base dessa mensagem. Está no capítulo 3. Quando Adão, todo mundo sabe da história, Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Deus falava e ministrava a vida desse casal todos os dias, no final da tarde. Deus estava ali compartilhando da vida dele com esse casal. Mas Deus colocou no jardim do Éden uma árvore no centro do jardim. Essa árvore é conhecida como árvore da vida. Essa árvore, ela representa Jesus, que deve ser o centro da nossa vida. Mas a Bíblia diz que Deus colocou também naquele jardim uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para Adão e Eva, falou, não coma, porque se comer dessa árvore você vai morrer. E aí todos nós sabemos que a serpente, foi ali, ali era o próprio Satanás, o adversário, e ele foi e enganou Adão e Eva, e ali eles pecaram. E no momento em que eles pecaram, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, eles descobriram que estavam nus e se esconderam do Senhor. Isso tudo está relatado no capítulo 3 de Gênesis, mas eu quero ler especificamente o versículo 6 em diante. Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Repita comigo, esconderam-se. Amém. Entre as árvores do jardim. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde estás? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Diga, fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Diga, me escondi. Amém. Bom, nós percebemos aqui, aprendemos na palavra da semana passada, que essa aqui é a continuação, de que muitos não se envolvem na obra de Deus, muitas pessoas não querem trabalhar na obra de Deus, ou justificam não servir a Deus, porque eles dão várias justificativas, mas nós estamos aprendendo aqui, nesse período desses dias, que existe uma raiz, existe um problema muito mais além, porque muitas pessoas não se envolvem. No Brasil, infelizmente, está crescendo muito o número de crentes ou evangélicos nominais. O que é o evangélico nominal? O evangélico nominal, na verdade, é o mesmo do que aquele católico não praticante. Ou seja, entende-se, sempre foi historicamente a igreja evangélica, a ideia era de que todo cristão, ele era sempre envolvido com uma igreja local. Então, até pouco tempo atrás, não conseguia se entender de que se a pessoa era cristã, ela tinha que estar envolvida numa igreja local. Isso é uma característica da igreja evangélica.
Mas infelizmente muitos, por não entenderem e não perceberem o propósito de Deus, estão se tornando crentes nominais sem perceber. O que é o crente nominal? É aquele que diz que é crente, mas ele não vai ou não participa diretamente com a igreja, ele não está envolvido diretamente com a igreja, com a obra do Senhor, né? Então quer dizer, é aquele tipo de gente que se alguém bater lá na porta dele e fizer uma pesquisa, vai perguntar o time que ele torce, o partido que ele gosta, e vai perguntar qual a sua religião, ele vai falar assim, evangélico. Mas ele não está diretamente ligado a uma igreja, ou às vezes está ligado àquela igreja, mas ele não participa diretamente, envolvido com os dons e talentos. Ele até vai, senta, ouve uma boa mensagem, gosta, mas ele não quer se envolver. E aí quando você fala para ele, vamos nos envolver, vamos liderar, vamos discipular, vamos nos envolver com os ministérios, né, de apoio da igreja, ele sempre tem uma justificativa. Mas no fundo, qual é o problema desse tipo de crente? O problema é que ele é como Adão e Eva. Ele está debaixo de condenação, de culpa e de medo. Ele vive se esquivando do Senhor. É interessante que é um processo muito interessante, porque a Bíblia diz que Adão pecou, né? E a primeira coisa que Adão teve foi vergonha. Ele percebeu que ele estava nu, e a Bíblia diz que ele rapidamente foi lá e pegou umas folhas de figueira e fez uma roupa para ele e para a esposa. Mas o texto deixa claro que ele já vivia dessa forma, mas que agora, por conta do pecado, ele teve uma consciência e ele se sentiu acusado, e por conta disso agora ele teve vergonha, né? É o primeiro sentimento de uma pessoa que peca, é a vergonha. Então ele tenta o quê? Se esconder de Deus. A Bíblia diz que ele foi ali para trás das moitas se esconder, e infelizmente muitos vivem assim, se escondendo do Senhor, fugindo do Senhor, fugindo de um compromisso. Deus tem falado com ela, Deus tem ministrado a vida dela, mas ela sempre dá desculpa. Eu não posso porque eu tenho que trabalhar, eu não posso porque eu tenho minha família, eu não posso porque eu tenho que estudar, eu não posso por causa disso. Ele sempre tem uma justificativa, mas no fundo ele está se escondendo. Ele está atrás de alguma moita. Quem está entendendo, diga amém. Então fala para a pessoa do seu lado, sai da moita. Mas é interessante que é um processo. O primeiro é a vergonha, e depois vem o quê? A culpa, ou seja, o medo. A Bíblia diz que ele falou, eu tive medo e eu me escondi. Eu fiquei com medo de Deus. Veja bem, Deus falava com ele todos os dias, Deus estava ali compartilhando da vida dele todos os dias, mas quando ele pecou, o que ele falou? Eu tenho medo. Infelizmente esse é o sentimento de muita gente. Por quê? Porque ele tem uma percepção errada de Deus. E por ter uma percepção errada de Deus, não conhecer de fato o coração de Deus, ele tem medo, porque ele acha que Deus está o tempo todo ali querendo arrebentar com ele. Porque gente assim é gente que vive na lei. O que é a lei na vida da pessoa? A lei é o desejo da pessoa de ser aceito, de ser merecedor. Então Adão era mais ou menos assim, quando estava tudo certinho, ele falou, minha vida com Deus é boa. Mas o dia que eu errei, ele falou, Deus não me quer mais, Deus não quer mais, me aceita mais, Deus deve estar bravo comigo, e porque ele está bravo comigo, eu tenho medo, porque ele pode fazer alguma coisa de mim. Quantos estão entendendo? Diga amém. E isso é a lei. Infelizmente muitos vivem debaixo da lei. Por quê? Porque ele vive achando que ele tem que ser um merecedor. Ele acha que ele tem que estar bom o suficiente, santo o suficiente, ele tem que estar qualificado o suficiente para ser aceito com Deus. E aí o dia que ele não se sente bom, o dia que ele não se sente qualificado, qual é a sensação dele? Medo de Deus. Fala, Deus deve estar bravo comigo, Deus deve ter desistido de mim, Deus deve ter me abandonado, porque eu errei, eu falhei. Então ele foge de medo de Deus. Isso é claro na parábola dos talentos. Abre comigo lá em Mateus capítulo 25. É interessante, por quê? Versículo 24 e 25 de Mateus 25, não está aí no... A Bíblia fala que Deus distribuiu talentos, e deu 5, deu 3 e deu 1. Aí ele chegou de volta e falou, o que você fez com esse talento? Que deu 5, ele falou, eu multipliquei, eu trabalhei, eu fiz aqui, o negócio aconteceu, estou entregando 10. Deus falou, que bom, você fez certinho. O que fez 3, ele falou, eu multipliquei, eu trabalhei, está aqui, mais 3. Deus falou, ótimo, bom. Mas aí o que tinha 1, a Bíblia diz, olha o que o texto diz, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou
e junto aonde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E a resposta de Deus para essa pessoa foi: o Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Veja bem, Deus deu um talento para aquela pessoa e ele não multiplicou. Por quê? Porque ele teve uma percepção errada de Deus, e ele achou que Deus era tão severo, que ele falou, é melhor eu guardar, é melhor eu esconder, porque eu estou com medo de Deus. E aí o que Deus falou? Você está com a percepção errada. Veja que Deus faz uma pergunta para ele. Deus não faz uma afirmação. Ou seja, Deus está falando assim, o que está falando isso para você? Você não entendeu nada. É mais ou menos o que Deus sentiu lá no Éden. Deus falou, eu estou todos os dias aqui, compartilhando a minha vida, fiz tudo isso, entreguei tudo para você, e agora você está com medo de mim. Por que o medo? Porque o medo traz isso, ele paralisa. Por causa de uma percepção errada de quem é Deus, e infelizmente tem muita gente assim. Ele acha que Deus é um Deus duro, um Deus que quer matar, que quer julgar, que quer condenar, que quer fuzilar a pessoa. Então ele acha que é só no primeiro momento que ele aprontar, Deus vai descer fogo nele. E aí ele vive acusado, ele vive angustiado, ele vive atormentado, vive com medo. E o medo nessa pessoa paralisa, porque ela não cumpre propósito, ela não avança, ela não dá frutos. Porque o maior propósito é cumprir a vontade de Deus e dar frutos. A Bíblia diz que Deus o chamou para nós darmos frutos. Quem crê, diga amém. Agora, infelizmente, por conta de uma percepção errada, essa pessoa teve a sua vida, o seu ministério, o seu chamado paralisado, infrutífero. Por quê? Porque ele teve uma percepção errada de Deus e ficou com medo. Olha o problema do medo. E quantos não vivem assim? Quantos não vivem com medo de Deus? Achando que Deus está com raiva dele. Achando que Deus está bravo com ele. Ele não entendeu o que é bondade de Deus, o que é misericórdia e o que é perdão. Mas hoje Deus está ministrando teu coração. E você está descobrindo o quão Deus é bom. Quem crê, diga amém. Então qual é a raiz desse problema? A raiz é a vergonha e a culpa, como eu falei na semana passada. Mas hoje eu também quero falar mais uma raiz, que é a raiz da condenação. Veja bem, a primeira sensação que a pessoa tem é a vergonha. A segunda é a culpa. Tudo isso produzido pela lei. Por quê? Porque quando ele olha para a lei, ele vê que ele não consegue ser bom o suficiente, que ele não consegue ser perfeito o suficiente, e aí ele se sente acusado. Porque toda vez que ele é confrontado com a lei, ele é acusado, ele se sente acusado. Mas aí ele vem e agora fica debaixo de condenação. Depois de manifestar vergonha e medo, a pessoa percebe a condenação. É o que Adão fez. Agora ele ficou com medo, ele se esconde. Eu não presto, eu não sirvo mesmo, eu não sou ninguém mesmo, eu nunca vou ser ninguém, eu nunca vou dar certo, a minha vida é isso mesmo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe? E é interessante que quando nos sentimos condenados, nós automaticamente condenamos os outros. Foi o que Adão fez. Olha o que o texto diz. Então disse o homem à mulher, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. É interessante como uma pessoa debaixo da acusação faz. O peso da acusação é tão grande, a angústia em relação à acusação é tão grande, a pressão da acusação é tão grande, que ela precisa de alguma forma aliviar essa carga. Por isso que Jesus em Mateus 11:28 diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque o peso da acusação é tão grande, e automaticamente, inconscientemente, às vezes ela quer procurar aliviar essa carga. E o que ela faz? Ela acusa outros. Não, foi outra pessoa, eu estou assim por causa de outro, eu estou passando por isso por causa de fulano, a minha vida está assim por causa de ciclano. Ou seja, ela nunca consegue aceitar de fato que o problema está nela e que ela precisa de uma solução. Ela prefere culpar os outros. Como que é briga de casal normalmente? Você já viu? Quem é casado vai entender. Como que é briga de casal?
É um acusando o outro. E percebe que chega uma hora da briga, um acusa o outro, por quê? Não, eu sou assim, mas por causa de você é assado. Aí o outro fala assim, não, mas isso acontece comigo porque você é assim. Aí o outro fala, não, mas eu sou assim porque você fez isso e fez aquilo. Aí quando eles não têm mais o que acusar um outro, eles começam a inventar outro. Não, mas você é assim por causa da sua mãe, do seu pai, por causa daquela sogra, por causa daquela megera. E aí ele começa a culpar por causa do cunhado, por causa da cunhada. Até que uma hora chega até a briga do pastor, onde vai? No pastor, não, porque a culpa é do pastor. Aí o casal conclui que o problema é do pastor. Não, o pastor fica pregando, o pastor fica ensinando, e nada que está acontecendo lá, então descobrimos, a culpa é do pastor. Veja que é o problema, aonde vai. É o que aconteceu com Adão. Deus falou, o que você fez, Adão? Ele falou, foi a mulher. Mas provavelmente se ele continuasse nessa conversa com Deus, ele falou assim, mas quem me deu a mulher? O Senhor, então a culpa é tua. Quem que mandou o Senhor colocar a árvore lá? A culpa é tua. É sempre com desejo de quê? De trazer para o outro problema. Por quê? A base da condenação é a consciência de si mesmo. Por que muita gente fica acusado? Porque a obra de Satanás na acusação é sempre nos deixar conscientes de nós mesmos. É o tempo todo ele nos acusando de quem nós somos. E aí você fica olhando para você. E quanto mais você olha para você, mais acusado você se sente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando eu falo que a base da condenação é a consciência, nós precisamos lembrar, a consciência de nós mesmos, nós precisamos lembrar como que era o sacrifício no Antigo Testamento. Quando nós lemos, quando o israelita ele vinha oferecer, o pecador ele vinha oferecer o sacrifício, que ali era um cordeiro, a Bíblia diz que ele trazia o cordeiro ao sacerdote, e o sacerdote analisava o cordeiro. O cordeiro não podia ter mancha nem mácula, ele tinha que ser perfeito. E quando ele analisava o cordeiro e via que o cordeiro era bom, ali ele sacrificava o cordeiro, e ali o pecador agora recebia a remissão dos seus pecados. Ou seja, a questão estava no cordeiro e não no pecador. Os olhos de Deus, do sacerdote, estavam para analisar a vida do cordeiro e não a vida do pecador. Deixa eu mostrar um vídeo agora rapidamente, para você entender um pouco melhor essa questão. Representa o pecador, ele traz o cordeiro inocente, uma figura de Jesus, assim fazia no Antigo Testamento. Ele traz para o sacerdote, que representa os olhos de Deus, e os olhos de Deus, que são santíssimos, examinam não o pecador, mas o cordeiro. A questão não é se você é bom, mas se o seu cordeiro é bom. É óbvio que você está lá porque pecou. Ele olha para o cordeiro está bem. Eu e você colocamos nossas mãos sobre o cordeiro. Quando confiamos em Cristo, colocamos nossas mãos sobre a cruz. Todos os pecados eram transferidos para o cordeiro. É isso que aconteceu na cruz. E na cruz, toda a santidade e justiça de Cristo são transferidas para você. Amém? E o sacerdote entregava a faca e o pecador matava o cordeiro. Foram os nossos pecados que mataram Jesus. Para que sempre nos lembremos disso. Amém? O cordeiro inocente morre no nosso lugar sob o fogo do juízo. Mas você sai com o favor de Deus, com as bênçãos de Deus, com as promessas de Deus. Amém? Aleluia! A questão não é o pecador. A questão é o cordeiro. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz. Não é uma questão de quão bom você é, mas quão bom é o cordeiro. Por isso que Jesus foi chamado de o cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe? E se o Jesus é o cordeiro, você está perdoado. Agora a questão é, Deus está olhando para Jesus. A obra da cruz é justamente isso, é uma obra substitutiva. Nós éramos para estar na cruz, mas Cristo morreu na cruz no meu e no seu lugar. E a Bíblia diz em Isaías 53, a profecia, que Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ou seja, toda maldição que estava sobre nós, Ele tomou para Ele. E Ele transferiu para nós tudo aquilo que era dEle, toda a vida, toda a eternidade, toda a saúde, toda a perfeição de Cristo em nós.
E agora quando Deus olha, Deus não olha para o pecador, Deus olha para o Cordeiro. E eu fui colocado em Cristo, por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é mais que vencedor. Porque agora você foi colocado em Cristo, e agora quando Deus olha, Deus não olha um mundo caído, Deus não olha um pecador, mas Ele olha a Cristo. E toda vez que Ele olha para mim, Ele vai ver a cara do Cordeiro, Ele vai ver Jesus na nossa vida. E quando Ele olha para nós, Ele olha como um amor. Ele está dizendo, você é perdoado quando você é colocado em Cristo. Por isso que não existe mais a condenação. E o vencedor, ele subjuga a acusação e a condenação do diabo dessa forma. O texto diz assim, ó: e eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Diga, sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho, que deram mesmo a face da morte, mas não amaram a própria vida. Eles venceram, mas eles venceram o quê? Pelo sangue do Cordeiro. Eles não venceram porque eles foram bons, eles não venceram porque eles foram santos, excepcionais, maravilhosos. Eles venceram por conta do sangue do Cordeiro derramado na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, agora o sangue dele foi colocado sobre a mim, sobre a sua vida, e hoje nós fomos perdoados. Por isso não há condenação mais. Quem crê, diga amém. Mas é interessante que se nós lermos os versos anteriores ao Apocalipse 12, olha ali que interessante. Versículo seguinte. Próximo slide, filho. Não, filho, está no slide. Isso. Joga para o slide. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Olha que interessante. Lá no Éden era serpente, mas em Apocalipse agora é um dragão. É a serpente que virou dragão. Por quê? Porque lá no Éden a serpente, a Bíblia diz que agora ela comeria do pó da terra. O homem foi feito da onde? Do pó da terra. Então o pó da terra significa a carne do homem. Toda atitude pecaminosa e carnal é uma atitude que alimenta Satanás. Ele se alimentou, agora nessas centenas e milhares de anos, ele veio se alimentando do pecado do homem, ele veio se alimentando da carne do homem, da carnalidade do homem, e ele cresceu. De uma serpente virou o quê? Um dragão. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele dá dois nomes aqui para Satanás, Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, o enganador. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Diga acusador. O acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja bem, essa é a obra de Satanás, infelizmente, na vida de muita gente. O diabo, a palavra diabo significa adversário, e Satanás significa acusador. E a Bíblia diz que ele é o enganador, e a Bíblia diz que ele faz isso dia e noite. Essa é a obra de Satanás na vida de muita gente, acusar. É interessante que acusa de dia e de noite, até seus pesadelos é a obra do inferno. Olha que coisa, é o diabo tentando te acusar, é o diabo te acusando dia e noite. Agora, muito embora ele roube, o seu nome não é ladrão. Embora ele seja um assassino, seu nome não é assassino, seu nome é acusador, porque todo o seu trabalho procede do sentimento de acusação. Essa é a obra do diabo, querer te acusar o tempo todo, te desqualificar, dizer o que você não serve, que você não presta, quebrando a sua identidade, destruindo a sua vida. Essa é a obra do diabo, mas a Bíblia diz que Jesus na cruz quebrou toda essa obra, e hoje no livro de Romanos diz que não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Então nós não precisamos mais viver debaixo de acusação. Agora, como que eu posso vencer a acusação e a condenação? Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. É o sangue que me purifica de todo pecado. É o sangue, porque agora Deus olha para quem tem o sangue. Deus olha para Jesus.
Então o diabo ele pode te acusar, inclusive daquilo que é verdade, porque eu não estou dizendo que toda acusação é mentira. Pode ser que ele queira acusar você de alguma verdade, mas mesmo que tenha fundamento na verdade, não existe mais acusação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, olha o que diz aqui o texto de Mateus 26. A seguir, tomou o cálice e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança derramado em favor de muitos. Em favor de muitos. Não é por causa da santidade de muitos, não é por causa da boa conduta, mas a favor de muitos, para a remissão dos pecados. O que essa palavra remissão significa? Que você não tem mais culpa, você se tornou perdoado, não há mais culpa. Também a palavra remissão significa uma dívida paga. É como mais ou menos assim, vamos lá, o Rafinha tem uma dívida enorme lá no banco, está devendo lá R$1 bilhão, é uma dívida impagável. Mas aí eu chego lá no banco e falo assim: eu quero saber da história do Rafinha. O gerente fala assim: ele está aqui, está devendo R$1 bilhão. Eu falo assim: eu pago. Eu vou lá e pago a dívida dele no banco. Bem assim, Rafinha? Pago a dívida dele no banco. No outro dia o Rafinha vai lá conversar com o pessoal do banco. Fala assim: olha, eu vim aqui resolver a questão da minha dívida. Eu sei que não dá para pagar, é impagável. Mas olha, se eu me tornar uma pessoa boazinha, legalzinha, der cesta básica toda semana, sopa para os pobres, ter um bom comportamento, não brigar com meu pai e com a minha mãe, eu vou resolver. O banco fala: não tem como resolver. Como não? Porque a dívida já foi paga. Não, mas eu quero pagar a minha dívida. O banco vai falar assim: olha, não tem o que fazer. Aí ele vai falar: não, mas eu quero pagar, eu preciso pagar. Ele vai falar assim: não, meu filho, você não entendeu, eu não posso fazer nada, a dívida já foi paga. Porque você não pode pagar 2 vezes a mesma dívida. Quem está entendendo, diga amém. Mas qual é o problema de muita gente? Ela não entende isso. É a sensação da lei no coração das pessoas. É mais ou menos assim. Vamos supor que eu procure o Luiz e dê um iPhone última geração para o Luiz. Dentro do Luiz, qual que vai ser a primeira sensação dele? Mas o que eu fiz? Por que o pastor está me dando um iPhone de última geração? Olha como a lei, ela infelizmente é forte no coração de muita gente. Isso é a lei. Porque no fundo ele fala assim: mas eu não merecia, eu não estou merecendo, eu não fiz nada. Por que ele está me dando de graça um celular de última geração? Olha como a lei é forte no coração de algumas pessoas. Tem gente que quando ela passa por um problema, vamos supor que você está aqui, não vai acontecer isso, mas você está aqui, e aí você veio, adorou a Deus, você louvou, você anotou a palavra, você deu o seu dízimo hoje. Aí você sai daqui, ali na esquina, vem uma pessoa e bate no seu carro. Qual que é o primeiro sentimento de quem está na lei? O que eu fiz para merecer? Eu estava no culto, foi o dia que eu dei o dízimo, e olha o que aconteceu comigo. Eu não mereço isso. Oh Deus, eu estava fazendo tudo certinho. Olha como a lei é forte, porque ela acha que é uma questão de merecimento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas a Bíblia fala que Deus já pagou a sua dívida. Quem crê, diga amém. Remissão dos pecados fala também sobre livramento da escravidão. Você não é mais escravo. Você agora se tornou filho de Deus. Você é filho de Deus. Então você foi livre da escravidão. Você não precisa mais ficar sujeito a uma circunstância de escravidão, escravidão do pecado, escravidão de um vício, porque agora Deus te deu o livramento disso. Ele já resolveu isso. A questão do pecado, tem gente que fala assim: não, eu vou lutar contra o pecado, porque o pecado é o meu problema. Deixa eu te falar, o pecado já foi resolvido na cruz há 2000 anos atrás. Isso aí já foi resolvido, você não tem que ficar brigando com o pecado, discutindo com o pecado. Não, porque eu vou brigar, porque eu vou repreender o pecado na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: quando Jesus derramou o sangue dele, já resolveu a questão do pecado na sua vida. Você é livre, quem crê diga amém.
Mas nós precisamos entender o poder do sangue do Cordeiro. Quando Deus olha para nós, Ele não olha mais o pecador, você está debaixo do sangue do Cordeiro. Deixa eu dar um exemplo aqui, rapidinho, para vocês entenderem. Vem cá, Rafinha, Matheus Fole e... Vem cá, meu filho. É você mesmo, esqueci seu nome, mas venha. Não, aqui em cima, Samuel, vem cá. Me dá aqui, Rafaela. Por favor. Isso. Obrigado, Rafa. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui para você entender. Só para nós entendermos. Bom, vamos pensar. Você é Deus. Vem cá, Deus, fica aqui. Você é o pecador. Ok? E você é o diabo. Você tem cara de diabo? Tem não, né? Tem não, né? Mas você é o diabo. Qual que é o papel do diabo que eu acabei de explicar aqui? Ele é o pecador. O que o diabo faz? Acusa. Fica assim, apontando o dedo para ele o tempo todo. O diabo acusando, né? Ah, você é isso, você é aquilo. O diabo fala mentira? Fala, mas também fala verdade. Entendeu? Mas não importa se é mentira ou verdade. Mas Deus agora, Ele está de olho. Só que a questão é o seguinte, aí vem Jesus. Ok? E Jesus vem, peraí Deus, segura aqui o microfone para mim. A questão é o seguinte: o diabo continua acusando, porque esse é o seu papel, ok? Deus, o que você está vendo ali? Você está vendo sangue. Ele não está vendo as imperfeições do Rafinha, porque o Rafinha continua imperfeito, ok? Existem coisas que o diabo até pode estar falando que sejam verdades na vida do Rafa, mas quando Deus olha para o Rafa, lembra que nós vimos aqui no vídeo? Ele olha para o Cordeiro, ele olha para o sangue. E a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. A questão é quanto o Cordeiro é bom e não quanto você é bom. O Rafinha às vezes pode ser que tem coisas na vida dele que não sejam tão boas, tão perfeitas, tão maravilhosas. Pode ser que ele não seja tão santo ainda. Mas agora, quando Deus olha para Rafinha, ele vê o sangue do Cordeiro. O diabo pode continuar acusando, mas não importa, a acusação dele não tem mais poder agora contra o Rafinha. Por quê? Porque quando Deus olha para o Rafinha, Deus olha o sangue. É pelo sangue que ele é aceito. Quem crê, diga amém. É essa obra do Calvário hoje que eu estou te explicando. Foi o sangue do Cordeiro que te fez merecedor de todas as bênçãos. Não é a tua santidade, não é a sua perfeição, mas é o sangue do Cordeiro que te torna merecedor de receber todas as promessas de Deus para a tua vida. Quem crê, diga amém. Obrigado, dê uma salva de palmas para esses meninos aqui em nome de Jesus. Pode levar o tecido para mim. E eu queria chamar a banda aqui, por favor. Eu queria que você saísse daqui hoje com esse entendimento, com essa convicção de que você é perdoado. Esse é o poder do perdão na vida do cristão. Sabe? Nós falamos de 3 raízes aqui: a vergonha, a culpa e a condenação. Mas você não precisa mais viver debaixo disso, porque o sangue do Cordeiro te purifica de todo pecado. Então quando o diabo vier te acusar, você vai falar assim: não importa o que você está falando, eu sou filho de Deus, eu sou perdoado. Quando Jesus na cruz gritou: está consumado, Ele disse: a dívida está paga. A dívida está paga. Quando Deus olha para você, Ele não vê mais um corrupto, um pecador, um sem vergonha.
um ladrão, um assassino. Não. Ele vê uma pessoa justificada. Essa é a justiça de Cristo em nós. O sangue do Cordeiro. O que você fez para merecer? Nada. Não tem nada a ver com você, tem a ver com o amor dele. Por isso que João, eu amo esse texto, expressa isso. E Deus amou o mundo de tal maneira. Não dá para explicar o tamanho desse amor. Se eu e você olharmos para nós, é verdade, eu não vou me sentir tão feliz. Porque tem coisas em mim, oh meu Deus, como precisa melhorar. Eu não sou tão santo quanto eu gostaria. Eu não sou tão perfeito como eu gostaria. Mas Deus decidiu amar a mim e a você, independente das nossas imperfeições. Porque toda imperfeição, ela é resolvida com o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Deus olha para mim, Deus olha para você e Ele vê o sangue. Fique de pé em nome de Jesus.